Hoje começamos um capítulo essencial da ortopedia, que são os princípios gerais dos tumores ósseos, capítulo 24, livro Campbell. Esse é o ponto de partida para entender como identificar, investigar e tratar os tumores ósseos e de partes moles. Quando o paciente chega com queixa de dor óssea ou massa palpável, precisamos iniciar com uma história clínica adequada e o exame físico minucioso. Às vezes, o diagnóstico começa por acaso, como uma lesão óssea suspeita vista num raio-x feita por qualquer outro motivo. Tumores ósseos geralmente causam dor persistente. Pode doer em repouso ou até mesmo à noite. Já os tumores de partes moles muitas vezes não doem, pelo menos não no início. Por isso, se o paciente tem dor progressiva noturna, isso acende um alerta. O osteoma osteoide, por exemplo, é um tumor benigno, clássico, que causa dor noturna, que geralmente é aliviada com AINE. Outro detalhe importante é a idade do paciente e o local da lesão. Tumores como o osteosarcoma são mais comuns em adolescentes, enquanto condrosarcomas aparecem mais em adultos. E se a lesão for epifisária em um jovem, pensa num condroblastoma. Uma dica clínica é que tumores têm zonas de preferência. A epífise, a metáfise e a diáfise ajudam no diagnóstico essencial. E claro, a história familiar pode ser uma pista valiosa, principalmente em condições hereditárias como exostose múltipla hereditária ou neurofibromatose. Essas condições têm padrão de herança autossômica dominante. O autossômica dominante significa que uma única cópia do gene alterado já é o suficiente para manifestar a doença, ou seja, vai acabar aparecendo. O exame físico deve ser completo. Observar o estado geral do paciente, examinar cuidadosamente a massa, localização, tamanho, consistência, pulsação e aderência aos planos profundos. Sempre observe se tem atrofia muscular ao redor, presença de linfonodos aumentados e verificar a função neurológica do local, a circulação local. Alguns sinais visuais podem ajudar, como café ao leite spots, que são aquelas manchas com cor de café com leite, que podem indicar neurofibromatose ou até hemangiomas cutâneos. Essas pistas de pele são valiosas em casos pediátricos e devem ser sempre registradas. Todo tumor musculoesquelético deve ser avaliado com uma radiografia simples. Mesmo hoje, com ressonância e tomografia, o raio-x é a primeira ferramenta para investigação. Um exemplo clínico é uma lesão lítica epifisária no adolescente, que geralmente é o condroblastoma. Uma lesão excêntrica metafisária pode surgir de um tumor de células gigantes. A aparência da lesão no raio-x já oferece pistas bem valiosas. Algumas lesões são bem típicas e podem até ser diagnosticadas com base apenas nas imagens. Sempre correlacionar a imagem com a idade do paciente e o local da lesão. Isso restringe muito o diagnóstico diferencial. Existe um poder muito grande no diagnóstico diferencial por localização. Então, agora vamos explorar os principais diagnósticos diferenciais de acordo com a localização do tumor no osso. Isso é fundamental na ortopedia. Lesões epifisárias. O livro Campbell traz esse box 24.1 sobre lesões localizadas na epífise, que é a extremidade do osso, em pacientes jovens entre 10 e 25 anos, que nos fazem pensar primeiro em condroblastoma. Se for adulto, entre 20 e 40 anos, já cogitamos o tumor de células gigantes. E mais raramente podemos pensar num condrosarcoma claro, nessa região. Se vir uma lesão epifisária dolorosa em adolescente, pense que é condroblastoma até que se prove o contrário. Claro, investigando sempre. Já na box 24.2, traz um adendo sobre lesões diafisárias. A diáfise é o eixo longo do osso. Se a lesão for diafisária, podemos pensar em sarcomas de Ewing, de 5 a 25 anos, linfoma ósseo, que é mais comum em adultos, displasia fibrosa dos 5 aos 30 anos. E, em alguns casos, adamantinoma, especialmente na tíbia, e também pode ser histiocitose, que é mais comum entre 5 e 30 anos. Uma dica clínica é que Ewing é clássico da diáfise com um aspecto de casca de cebola na imagem. Lembra disso. Se a lesão está na coluna vertebral, é importante considerar a idade. Em pacientes com mais de 40 anos, as causas mais prováveis são metástases, mieloma múltiplo e hemangioma. Na região do sacro, vale lembrar do cordoma e dos tumores de células gigantes.
Em pacientes mais jovens, pense em histiocytose, hemangioma, osteoma osteoide, osteoblastomas e cisto ósseo aneurismático. Uma dica prática é a idade. A idade é a chave. Em adultos, pensar mais em metástase, em criança, pensar em tumores primários. É um passo de partida interessante. Sobre múltiplas lesões ósseas, que o Campbell traz na caixa 24.4, que basicamente, quando vemos múltiplas lesões, o leque de possibilidade muda. E aí é muita coisa mesmo. Devemos lembrar de histiocytose, condromatose múltipla, osteocondromatose, displasia fibrosa, mieloma múltiplo, metástase, hemangiomas, infecções disseminadas e até distúrbios endócrinos, como o hiperparatireoidismo. Pensar em múltiplas lesões requer um olhar sistêmico, não é só osso. Pensa em sangue, hormônios, sistema imune. Agora vamos falar sobre como a biologia do tumor se expressa na imagem. Lesões de baixo grau de agressividade costumam ser bem delimitadas, com bordas escleróticas e reação de osso ao redor, o chamado anel de osso reativo. Exemplo, o osteoma osteoide tem esse padrão. É lesão pequena, bem delimitada, com uma esclerose em volta. Já lesões agressivas têm margens mal definidas e comprometem o osso hospedeiro. A destruição do córtex e reação periosteal é intensa, como o triângulo de Coldman, o padrão em raio de sol ou casca de cebola, são sinais de possíveis malignidade. Esses padrões podem estar presentes em infecções ou histiocytose, por isso o contexto clínico é essencial. Lesões com calcificação pontilhada sugerem formação de matriz cartilaginosa, como nos condromas ou condrosarcomas. Já a matriz óssea tumoral destrutiva é clássica de osteosarcoma. Um exemplo prático é aquela imagem com pontilhado denso, tipo pipoca, que é bem sugestivo de tumor cartilaginoso. Mesmo que o raio-x não seja ideal para partes moles, ele pode mostrar calcificações, massa em fossa muscular ou densidade de gordura, como no lipoma. Uma nota prática é que sempre que vir uma imagem estranha nos tecidos moles, pensa além da ortopedia. Pode ser sarcoma de partes moles, por exemplo. A tomografia computadorizada é ótimo para ver calcificações, espessamento cortical e reconstruções tridimensionais. Já a ressonância magnética, é claro, é o melhor exame para avaliar partes moles e extensão medular, exceto em pacientes com marca-passo, é claro, e não pode esquecer da cintilografia óssea, que mostra lesões múltiplas, principalmente metástases e mieloma múltiplo. Por fim, o PET-CT vem ganhando espaço, principalmente para estadiamento, detecção de recorrência e resposta à quimioterapia. O PET-CT usa glicose marcada com flúor, chamada FDG, e onde o tumor capta mais glicose, ele acende mais o exame, como se fosse uma lanterninha do tumor, uma lanterna do tumor. Hoje, a ressonância magnética é o exame de imagem de escolha para avaliação de tumores ósseos e de partes moles. Ela permite ver com precisão o tamanho do tumor, o envolvimento intra e extraósseo e a relação com estruturas como vasos e nervos. Diferente da tomografia, a ressonância magnética mostra o contraste entre os tecidos moles com muito mais detalhes, sendo indispensável, por exemplo, antes de operar sarcomas de partes moles. Mas atenção, a ressonância magnética sempre consegue diferenciar se uma lesão é benigna ou maligna. Nem sempre consegue, perdão. Então, ela é maravilhosa, mas ainda tem as suas limitações. Isso é especialmente desafiador em casos de tumores de partes moles ou hematomas antigos que podem simular uma malignidade. Até radiologistas experientes às vezes podem errar. Um estudo mostrou que especialistas em imagem músculo-esquelética acertam o diagnóstico apenas em metade dos casos quando avaliam uma lesão, se era maligno ou não. A ultrassonografia pode ajudar a diferenciar cisto simples de tumor sólido em partes moles. Já a angiografia, que era usada para ver se o suprimento sanguíneo do tumor caiu em desuso. Hoje usamos mais a ressonância com contraste, mas a angio ainda é útil em malformações vasculares e para preparar embolizações pré-operatórias, como em tumores renais com extensão óssea ou cistos ósseos aneurismáticos. Explicando o termo da embolização, que é basicamente um bloqueio dos vasos que vão nutrir o tumor, feito antes da cirurgia para reduzir o sangramento. Alguns exames de sangue e urina ajudam bastante,
principalmente para excluir causas hematológicas, avaliar a saúde em geral e levantar a hipótese diagnóstico diferencial. Então é interessante sempre ter um hemograma completo, eletrólise, função renal, hepática, marcadores de fosfatase alcalina e desidrogenase láctica. Alguns marcadores direcionam a investigação, como o PSA, o antígeno prostático específico, se suspeita de metástase de próstata, eletroforese de proteína, que pode mostrar picos monoclonais em mieloma múltiplo, fosfatase alcalina muito alta, que é comum em osteosarcoma por causa do metabolismo ósseo, doenças ósseas metabólicas, o cálcio paratormônio, PTH, se pensar em hiperparatireoidismo, e o ácido piridílico urinário, útil na doença de Paget. Uma fosfatase alcalina isoladamente alta num paciente jovem tem que pensar em osteosarcoma com investigação inicial. Antes de qualquer biópsia, deve-se avaliar com cuidado onde está a lesão, quais exames já foram feitos e qual será o acesso cirúrgico futuro. Uma biópsia mal feita pode contaminar planos cirúrgicos e até inviabilizar a cirurgia conservadora. Sempre seguir o planejamento multidisciplinar. Se o paciente tem mais de 40 anos, dor óssea persistente e sem diagnóstico primário conhecido, pode abrir uma porta para pensar em metástases. As causas principais são próstata, pulmão, mama, rim e tireoide. Nesses casos, mesmo sem tumor primário conhecido, a investigação deve ser sistemática. Tórax, abdômen, pelve, PSA, mamografia, cintilografia, PET-CT. É muita coisa. Existem situações em que a biópsia pode ser até mesmo desnecessária. A lesão é típica e acessível, com uma alta chance de benignidade, talvez não precise de biópsia. Ou talvez se existe outro local mais fácil e seguro para biopsiar. Achados laboratoriais que já confirmem o diagnóstico, tipo no mieloma múltiplo, pode-se considerar talvez não fazer a biópsia. Ou o risco de complicar o plano cirúrgico, a biópsia complicar o plano cirúrgico, é um risco muito alto, pode-se considerar também não fazer a biópsia. Uma lesão lítica em coluna torácica em paciente com PSA elevado e dor óssea pode ser tratada como metástase de próstata. Muitas vezes podem não fazer a biópsia pela suspeita prévia já. Por fim, o estadiamento é essencial para definir se o tumor é localizado ou se já espalhou. Ele orienta o plano terapêutico, o tipo de cirurgia e até mesmo se o paciente será operado ou não. Olha só a figura 24.1, caso clínico. Vamos analisar esse caso que é pouco frequente. Um paciente de 81 anos sofreu uma fratura do úmero após um trauma mínimo, bobeira. A princípio, o raio-x mostrou apenas a fratura, sem nenhuma lesão tumoral evidente. Veja a imagem A. Repare na fratura subcapital do úmero com a seta branca apontando para o braço. Após 10 semanas, um novo raio-x mostra a evidente progressão da lesão, destruição óssea difusa, perda da arquitetura cortical e expansão do osso. Todos os sinais de um processo que não é muito legal, processo mais maligno. Isso está na imagem B. A suspeita foi levantada de mieloma múltiplo ou carcinoma metastático. Na imagem C, que mostra um estudo complementar com cintilografia óssea, é que basicamente a cintilografia óssea do paciente mostrou múltiplos focos de captação aumentada, o que reforça a hipótese de doença sistêmica disseminada, como metástase ou mieloma. A cintilografia usa o tecnésio 99M e detecta atividade osteoblástica em tumores líticos puros, como mieloma. Ela pode ser falso negativo, mas nesse caso mostrou uma doença difusa. Finalmente, a imagem D, a tomografia abdominal, revelou causa primária, uma lesão expansiva no rim direito, identificado pela seta branca ali na imagem D, que o diagnóstico final era um carcinoma renal metastático. Uma dica prática, o carcinoma de células renais é um dos tumores que frequentemente dá metástase óssea e pode ser o único sinal de doença inicial. Agora vamos falar sobre estadiamento tumoral, que é o ponto importante da aula. É fundamental para definir seu tratamento e prever o prognóstico. Existe a classificação de Anne King, desculpa se a pronúncia não estiver muito correta, que separa tumores benignos e malignos. Tumores benignos são divididos em 3 estágios. O estágio 1, que é latente, que intracapsular, assintomático, a margem é bem definida, esclerótica, sem destruição cortical. Um exemplo, fibroma não ossificante assintomático.
O estágio 2, ele é ativo. Ainda intracapsular, mas crescem e podem causar dor ou uma fratura de estresse, a fratura por osso mais fraco. A margem ela é bem definida ainda com esclerose. Pode encostar no córtex, mas sem romper. Exemplo, um cisto ósseo aneurismático. O estágio 3 ele é agressivo. É extracapsular, rompe estruturas anatômicas, é invasivo. Pode ultrapassar o córtex, associado a metástase em 1 a 5% dos casos. Um exemplo clássico é o tumor de células gigantes agressivo. Já os tumores malignos são classificados por numerais romanos, considerado 3 variáveis principais, que é o 1, grau histológico, baixo ou alto, o 2, localização intra ou extracompartimental, e 3, presença de metástases, sim ou não. Isso será aprofundado mais para frente. O sistema de Ene-King é excelente para padronizar condutas cirúrgicas e comparar resultados entre centros oncológicos. Antes de decidir se vai operar, amputar, preservar ou até mesmo oferecer o tratamento paliativo, é imprescindível saber o estadiamento da lesão. Eles nos orientam quanto ao risco de recidiva local e a sobrevida do paciente. Uma curiosidade é que tumores benignos agressivos estágio 3, a chance de recidiva local pode chegar a 20 a 30% mesmo após a ressecção cirúrgica ampla. E então vimos que estadiar o tumor significa entender o quanto ele é agressivo, o quanto ele já se espalhou e qual é a melhor forma de seguir com ele, qual a melhor forma de tratá-lo. O sistema mais utilizado, voltando, é o sistema de Ene-King, que ajuda a orientar a cirurgia. E o livro Campbell's traz a imagem figura 24.2, mostra o estágio 1, e lembrando, o estágio 1 é aquele estágio mais latente, de baixa atividade biológica, margens bem definidas, geralmente o achado é incidental. Um exemplo comum é o fibroma não ossificante. E na imagem 24.2 temos aqui que é uma lesão benigna estágio 1, um fibroma não ossificante da tíbia distal, que é uma lesão bem demarcada, com um contorno esclerótico e sem destruição cortical. Esse tipo de lesão normalmente é apenas observado e geralmente o tratamento pode ser que não seja cirúrgico, na maioria das vezes. A imagem 24.3 do Campbell's agora traz um cisto ósseo aneurismático na fíbula proximal. Já se percebe algum grau de expansão em proximidade com o córtex. Esse é o típico estágio 2, ativo, ainda sem invasão, mas com risco de fratura ou dor persistente. Indica-se curetagem coadjuvante, como cauterização ou até mesmo cimento. Agora vamos para tumores malignos, que são classificados com os algarismos romanos, que levam em conta o grau histológico, baixo ou alto, a localização intra ou extracompartimental e a presença ou não de metástases. 1A significa grau baixo, localização dentro do compartimento anatômico e sem metástases. 1B, o grau é baixo, mas extrapassa o compartimento. Por exemplo, rompe o osso ou invade o músculo. 2A, o grau é alto, mas ainda dentro do compartimento. 2B, o grau é alto e já passa a barreira anatômica. E 3, qualquer grau, qualquer extensão, mas que tenha metástases, por exemplo, pulmão, osso, linfonodos. O compartimento anatômico, que nós falamos, por exemplo, ali no grau 1A, que é localizado dentro do compartimento anatômico, sem metástases, o compartimento anatômico inclui o osso, a cápsula articular, cartilagem e a fáscia muscular. Se o tumor ultrapassa essas estruturas, ultrapassa o osso, ultrapassa a cápsula articular, a cartilagem, a fáscia do músculo, ele é extracompartimental. Basicamente, se o tumor está comportadinho ou se ele está explorando tudo. Um tumor 1A ou 1B, a depender da clínica e do caso, pode ser ressecado com margens amplas e preservar a função. Normalmente, o 2B exige uma cirurgia mais agressiva, e o 3, com metástases, pode ser tratado com cirurgia paliativa, quimioterapia primeiro, dependendo da situação. Esse sistema é muito útil para planejar o que é possível preservar, o que infelizmente pode exigir algum tratamento como amputação ou reconstrução mais extensa. Alguns centros também usam a classificação de AJCC, que é American Joint Committee on Cancer, que foca mais em grau tumoral, tamanho, se é acima ou abaixo de 5 centímetros, a profundidade, se é superficial ou profunda a fáscia, e também a presença de metástases, pulmão, linfonodo, etc. Uma curiosidade que a AJCC ou AJCC
é mais usado em tumores de partes moles e sarcomas, enquanto o N-King ainda é o padrão ouro na ortopedia óssea. De seguir, só trazer essa figura 24.4, tumor de células gigantes do fêmur distal. Nessa radiografia temos a lesão localizada ali na metáfise do fêmur distal, com a expansão da cortical bem mal definida, sem esclerose periférica. Trata-se de um tumor de células gigantes, o Giant Cell Tumor, classificado estágio 3 benigno. O fêmur distal é uma localização típica de tumor de células gigantes. Geralmente é epifísio metafisário, adultos jovens, 20 a 40 anos, com a fise já fechada. É um tumor benigno, mas com comportamento agressivo. Por que estágio 3? Ele invade o osso adjacente e expande para partes moles. Apresenta erosão cortical significativa e não respeita barreiras anatômicas naturais. Embora benigno histologicamente, o tumor de células gigantes estágio 3 pode ter alta taxa de recidiva e, em casos raros, até metástase pulmonar. O tratamento do tumor de células gigantes agressivo geralmente envolve curetagem agressiva, uso de adjacentes locais como fenol, cimento ósseo, crioterapia e, às vezes, ressecção segmentar com reconstrução. Em casos de difícil controle ou recidiva local, tem que discutir o paciente sobre algum procedimento um pouco mais radical, a funcionalidade do risco de recorrência deve ser ponderados juntos. Agora, observe essa radiografia. A figura 24.5 de um condrossarcoma de baixo grau do fêmur proximal. A lesão ocupa o fêmur proximal direito. É bem delimitada, com áreas de calcificação e matriz, o chamado padrão popcorn. Trata-se de um condrossarcoma de baixo grau, classificado como estágio 1A maligno. Os condrossarcomas são tumores malignos produtores de cartilagem. O grau baixo indica células pouco atípicas, bem organizadas e sem mitoses numerosas. E por que estágio 1A? Este condrossarcoma está classificado como 1A porque ele é maligno de baixo grau, está confinado ao compartimento anatômico, ou seja, no caso, dentro do osso, né? E não apresenta metástase. Quando a lesão é bem delimitada, com crescimento lento e restrita ao osso, mas histologicamente ela é ruim, ela é maligna, é estágio 1A. O tratamento de um condrossarcoma 1A é ressecção ampla com margens negativas. Esse tumor não responde bem à quimioterapia ou radioterapia, por isso a cirurgia pode ser considerada. E tomar cuidado com a curetagem do condrossarcoma, mesmo que pareça inócuo. A curetagem em tumor maligno é uma violação oncológica porque pode comprometer o prognóstico. É interessante, né? O tumor de células gigantes apresenta, apesar de benigno, exige uma abordagem agressiva. Já o condrossarcoma, mesmo com aparência mais calma, é maligno e exige uma ressecção ampla. Sempre pense além da imagem. O comportamento biológico é o que realmente define o risco e o tratamento. Na figura 24.6 do Campbell, um osteosarcoma do húmero proximal. Essa imagem mostra um clássico, um osteosarcoma do húmero proximal, note a destruição óssea. As margens são mal definidas e tem uma possível invasão de partes moles. Essa lesão é classificada como 2B, pois tem grau alto, já é extracompartimental e não apresenta metástase à distância ainda. O osteosarcoma é o tumor maligno primário mais comum em adolescentes e adultos jovens, com predileção por metástases de ossos longos. Voltando um pouquinho lá para aquele sistema do AJCC, né, sarcomas de partes moles, o Campbell traz a tabela 24.2, que nos ajuda a entender muito do American Joint Committee on Cancer para sarcomas de partes moles. Ele leva em conta, lembrando, grau histológico, tamanho do tumor, profundidade, se é mais superficial ou se é mais profundo a fáscia, e a presença de metástases. Resumindo, o estágio 1, o grau é baixo, qualquer tamanho e sem metástases. Qualquer tamanho. O estágio 2, o grau é alto, tumor pequeno, menor que 5 centímetros e sem metástases. Então o estágio 1, ele é qualquer tamanho desde que o grau seja baixo. Já o estágio 2 é quando o grau é alto, mas o tumor tem que ser menor que 5. O estágio 3, o grau é alto também, o tumor é maior que 5 centímetros, ele tem que ser profundo, mas ainda não tem metástases. E o grau 4 é qualquer grau, mas desde que tenha metástases, pode ser regional ou à distância, mas se tiver metástases já é 4. O tamanho de 5 centímetros e a profundidade definem um risco cirúrgico e o prognóstico, por isso é importante. Tumores profundos e grandes têm mais chances de recidiva. O sistema AJCC para sarcomas ósseos
o Campbell traz na tabela 24.3, logo em seguida. E para tumor ósseo, a JCC usa outro modelo, mas aí já é baseado em grau tumoral, se o tumor é baixo ou alto, o tamanho, ou seja, o corte em 8 centímetros, menor que 8, maior que 8, e a presença de novo de metástase. Ele é 1A se for baixo grau e até 8 centímetros, 2B se for alto grau, maior que 8 centímetros, mas sem metástases. Ele é 4A com skip metástase, ou seja, lesão contínua no mesmo osso, e é 4B se é metástase pulmonar ou extrapulmonar. Esse skip metástase é quando há uma segunda lesão maligna no mesmo osso, mas separada da principal, ou seja, sem continuidade tumoral, mas é o mesmo osso. Agora, um dos momentos mais importantes e perigosos da investigação oncológica, que é a biópsia. Um erro aqui pode comprometer toda a chance de cura. Um estudo fundamental, que é um estudo clássico de Mankin, 1982, mostrou que 18,2% das biópsias levaram a mudanças de conduta, algumas até mesmo desnecessárias. 10,3% dos resultados foram inconclusivos ou mal representativos, e 17,3% apresentaram complicações, inclusive amputações evitáveis. Essas complicações foram 5 vezes mais comuns quando a biópsia foi feita por um profissional fora do time que depois faria a cirurgia. Se você vai biopsiar uma lesão musculoesquelética suspeita, existem algumas regras. Nunca fazer biópsia sem exame completo, imagem e planejamento cirúrgico. A biópsia deve ser feita por quem conhece o plano cirúrgico final. A incisão deve ser longitudinal, na mesma linha da futura abordagem cirúrgica. Evite incisões transversais ou em formato de S. Evitar estruturas neurovasculares e compartimentos desnecessários. Se usar dreno, ele deve sair pelo mesmo trajeto da incisão. Evite extravasar tumor para tecidos moles ou causar um hematoma. Se for necessário abrir o osso, faça um orifício oval ou redondo. Evite tensão para não causar fratura subsequente. E utilize o metilmetacrilato no final, se necessário para preencher defeitos e evitar o colapso. A biópsia é um procedimento diagnóstico, mas deve ser pensado como se fosse a primeira etapa de uma cirurgia definitiva. A biópsia deve ser feita apenas após excluir diagnósticos hematológicos, infecciosos e metabólicos. Se o diagnóstico puder ser feito com imagem ou exames laboratoriais, tipo mieloma múltiplo, a biópsia pode ser evitada. A biópsia é uma faca de 2 gumes. Pode salvar o diagnóstico ou condenar a cirurgia. Nunca subestime o impacto de uma má execução. Agora vamos ver algumas imagens reais de biópsias. Esses casos mostram alguns erros técnicos que podem comprometer todo o plano terapêutico e, em alguns casos, condenam o membro ou levam a amputação necessária. Um alerta é que essa é uma das partes mais importantes para quem quer fazer ortopedia oncológica com segurança. Na imagem A e B, vemos uma fratura do fêmur proximal causada por defeito cortical, gerado durante uma biópsia. A perfuração fragilizou o osso e levou a uma fratura patológica. Sempre que for acessar o osso para biópsia, fazer um orifício arredondado, pequeno e com mínimo estresse. Evitar bordas anguladas, que são focos de fratura. Na imagem C, vemos uma incisão transversal na coxa. Esse tipo de corte deve ser evitado. Ele cruza múltiplos compartimentos musculares e dificulta a ressecção oncológica em bloco. Toda incisão deve ser longitudinal, alinhada com o eixo do membro e planejada junto com o trajeto da futura cirurgia definitiva. Na imagem D, aqui uma biópsia com agulha foi feita atravessando o tendão patelar. Esse tendão agora está contaminado e teria que ser ressecado junto com o tumor se ele fosse maligno. A agulha de biópsia carrega células tumorais por onde passa. Todo esse trajeto é considerado contaminado e deve ser retirado em bloco de cirurgia definitiva posteriormente. Na imagem E, o trajeto da biópsia foi feito na região posterior da coxa, perto de estruturas nobres e fora da linha cirúrgica planejada. Um trajeto como esse inviabiliza a ressecção adequada caso o tumor seja sarcoma. Nunca realize biópsia em região de acesso difícil se ela não fizer parte da abordagem cirúrgica definitiva. Essa imagem mostra um erro ainda mais grave, que são múltiplas funções feitas no quadríceps. Cada trajeto desse se tornou contaminado, comprometendo o grupo muscular inteiro. O ideal seria uma única punção, precisa e guiada por imagem ou ultrassom, preferencialmente feita ainda por quem vai operar finalmente. Por fim, a imagem G mostra um erro comum, que é o dreno cirúrgico, que foi posicionado fora da incisão original,
Isso cria um novo trajeto de contaminação. Se o dreno for necessário, ele deve sair pelo mesmo trajeto da incisão, nunca criando trajetos adicionais. Esses erros não são teóricos, são reais, documentados e infelizmente ainda acontecem com frequência. O planejamento da biópsia deve ser feito tão cuidadosamente quanto a cirurgia definitiva. E depois de ver o que pode dar errado, agora é hora de entender quais são os tipos de biópsia, o que podemos usar na ortopedia oncológica. A tabela 24.4, tipos de biópsia, visão geral, temos 4 principais técnicas. A aspirativa com agulha fina, que é o FNA, o Fine Needle Aspiration. 2. Biópsia com agulha grossa, que é Core Needle. 3. Biópsia incisional. E 4. A biópsia excisional. Vamos explicar cada uma delas com base na tabela. A FNA, que é aspirativa com uma agulha fina, o tecido obtido são apenas células. As vantagens é custo baixo, menos complicações, boa opção em tumor próximo a estruturas vasculares ou em pacientes obesos. E algumas desvantagens é que a amostra é pequena, né? Necessita de patologista bem experiente e não avalia a arquitetura tecidual, dificulta o estadiamento. Pode ser útil para avaliar metástases, linfonodos ou recidivas, mas é menos confiável para tumor primário de osso, que é na parte da ortopedia. O Core Needle Biopsy, que é a biópsia com agulha grossa, né? Ele vai pegar o tecido obtido, é um cilindro de tecido pequeno. As vantagens: o custo-benefício é adequado, é legal, permite avaliar a arquitetura tecidual e tem uma boa taxa de acurácia, até 97% para diferenciar se é maligno ou benigno. Algumas desvantagens é que ela tem mais complicação que a agulha fina, pode não permitir a gradação precisa do tumor e tem risco de sangramento e também contaminação, né? É um método preferível quando não se pode fazer cirurgia aberta de imediato, sempre com planejamento da futura ressecção, é claro. A biópsia incisional tem uma amostra que é ampla da massa, claro. É o padrão ouro para diagnóstico histológico, permite uma boa análise do tumor. A desvantagem é que tem maior risco de complicação, infecção, hematoma e contaminação. Pode comprometer a cirurgia definitiva se for mal planejada. Deve ser feita por quem conhece o plano cirúrgico, o trajeto da biópsia deve ser retirado em bloco com o tumor. E a biópsia excisional, que é a lesão inteira removida. Ela é indicada para tumor menor que 3 cm, subcutâneo, que não estão aderidos a planos profundos. Lesões benignas com aparência típica, como osteoma, osteoide, lipoma. As complicações são semelhantes da incisional, né? Pode ser um erro se feita em tumor maligno sem diagnóstico ainda, que pode estar contaminando ali, dificultando as margens também. A incisional, geralmente, ela só é feita se tiver convicção da benignidade, com base na clínica e também radiologia total. O risco é fazer sem querer uma ressecção incompleta de um sarcoma, por exemplo. Na figura 24.8, nessa imagem vemos o defeito ósseo criado durante uma biópsia com uma cureta. Se o orifício for necessário, ele deve ser arredondado com mínima concentração de estresse, mais uma vez. Defeitos angulados no osso concentram carga mecânica e aumentam o risco de fratura patológica. Prefira a cureta cônica e centrada. Antes de realizar qualquer tipo de biópsia, realize todas as imagens de exames laboratoriais, planejar a incisão futura e ressecção em mente. Se possível, obtenha congelamento intraoperatório para confirmação diagnóstico. Se o tumor for um tumor de células gigantes, por exemplo, confirmado no congelamento, a curetagem definitiva pode ser feita na mesma cirurgia. O mesmo vale para metástase óssea conhecida. Olha só isso aqui, a figura 24.9, um caso clínico de condrosarcoma, da fíbula proximal. Vamos analisar esse caso. Uma mulher, 50 anos, com dor progressiva no joelho direito. A imagem A mostra uma radiografia com lesão expansiva na fíbula proximal, presença de matriz condroide, pontilhada, calcificada. Na imagem B, uma ressonância magnética pondera em T1, confirma que a lesão está totalmente confinada ao osso. Lesões na fíbula proximal requerem atenção à proximidade do nervo fibular comum, o nervo peroneal. A cirurgia sem biópsia prévia, a imagem C, nesse caso o time optou por ressecção primária, sem biópsia, dado que a imagem era típica de tumor condrogênico de baixo grau.
A imagem era típica de tumor controlante de baixo grau, a lesão era circunscrita e a localização permitia margem segura sem risco funcional grave. Uma curiosidade clínica é que ressecar a fíbula proximal é possível sem paralisar o membro, desde que preserve e reconstrua o trajeto do nervo fibular. A imagem D mostra um aspecto de espécime ressecado, uma lesão condroide de baixo grau, e a imagem E mostra o raio-x pós-operatório, com completa retirada da lesão. Condrossarcomas de baixo grau podem ser tratados com uma cirurgia isolada, químio e rádio são, na maioria dos casos, ineficazes nesse caso. O que é tratamento adjuvante? Tratamento adjuvante é aquele feito após a cirurgia para tratar possíveis micrometástases que não foram removidas. Quando falamos de sarcomas de alto grau, sempre pense em radioterapia e ou quimioterapia adjuvante como complemento da cirurgia. A radioterapia atua como morte celular por dano ao DNA, especialmente nas células que estão com divisão ativa. A dose é calculada pelo Gray, que é GY, e varia conforme o tipo tumoral. 30 a 40 Gray para mieloma múltiplo, 50 a 60 Gray para sarcomas de partes moles. Uma explicação prática é que a hipóxia tumoral dificulta o efeito da radiação. Tumores bem oxigenados vão responder melhor ao tratamento. E a radioterapia é um feixe externo, ou seja, a teleterapia, padrão tradicional, e também tem a braquiterapia, que é um catéter com radiação inserida no tumor diretamente, comum em sarcomas pélvicos ou retroperitoneais. A radiação é pouco útil em tumores de cartilagem como a condrossarcoma e às vezes não é considerado de rotina. Existem alguns efeitos colaterais da radioterapia, como dermatite, náuseas, fadiga, anorexias e, cronicamente, fibrose, osteoporose, fratura patológica e radionecrose. Sarcomas induzidos por radiação são uma complicação rara, mas real e geralmente surgindo 10 anos após a radioterapia em sobreviventes do câncer. A quimioterapia revolucionou o tratamento de sarcomas. O osteosarcoma antes tratava-se apenas com amputação, hoje com químio. 70% sobrevivem com preservação do membro. O sarcoma de Ewing é excelente resposta a químio e o rabdomiossarcoma também é sensível. A quimioterapia não é eficaz para condrossarcoma, não é muito eficaz, e a maioria dos sarcomas de baixo grau também. Quando a quimioterapia é feita antes da cirurgia, chamamos de neoadjuvante. Ela serve para reduzir o volume tumoral, aumentar a chance de cirurgias com preservação de um membro e permitir a confecção de prótese sob medida com um tempo hábil. A resposta patológica à quimio, ou seja, a necrose maior que 90%, é um forte predidor de bom prognóstico. Tumores que não necrosam bem têm maior chance de recidiva. E um resuminho, que claro, depende de cada caso, né? De cada clínica, de cada serviço, de cada cirurgião, de cada bibliografia. Mas geralmente condrossarcoma de baixo grau, o tratamento é cirúrgico. Osteosarcoma e Ewing, ou Ewing, depende da pronúncia, cirurgia mais químio e às vezes até pode fazer rádio. E sarcomas de partes moles geralmente é cirurgia mais rádio ou químio, dependendo do grau e tamanho, né? O planejamento é sempre multidisciplinar, cirurgião, oncologista, radioterapeuta, devem conversar antes de cada decisão. E se de alguma maneira esse vídeo te ajudou um pouco, considera deixar um like. Valeu!